na parte de segunda-feira, barreiras no relacionamento com Deus. A Bíblia traz muitas mensagens sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre os obstáculos que nos impedem de crescer em Cristo. Veja essas palavras de Paulo e também as palavras de Jesus. Paulo falou em 1 Coríntios 10, 12, aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Este era o versinho que eu decorei quando criança. Minha mãe dizia que quando eu ia à frente e pediam para recitar um verso, eu recitava este verso de 1 Coríntios 10, 12. Aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Queridos, todos nós podemos cair. É próprio do ser humano cair. Mas Jesus Cristo é que nos levanta. É Jesus Cristo que nos perdoa. A glória humana não é nunca ter caído. A glória humana é se levantar cada vez que cai. Aleluia! Como Sansão, confiar em si mesmo só pode nos levar à queda, assim como ele caiu. Não fique tocando trombeta, Jesus diz em Mateus 6, verso 2. Não fique tocando trombeta como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Pare de alardear sua bondade. Pare de elogiar a sua santidade. Seja humilde como Jesus foi humilde. Jesus também disse em Mateus 5, 28 e 29, eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Mateus 5, 28 e 29. O pecado não é somente o pecado ação, existe o pecado pensamento. O pecado ocorre primeiramente na mente, antes de se tornar um ato, uma ação. E o pecado precisa ser repudiado, vencido na mente, no pensamento, nas intenções. Por isso Jesus disse, todo que olhar para uma mulher com intenção impura. O que Jesus está falando aqui é de um estado mental, intenção impura. Já deve pedir perdão para Deus. Faça o que for preciso para arrancar a cobiça do seu coração. Ela cria um muro entre você e Deus. Aqui diz também em Mateus capítulo 7, verso 1 e o verso 2, não julguem para que vocês não sejam julgados. Deus é o juiz. Você e eu não somos juízes. Nós deveremos estender a mão para aqueles que caem, mas não estender o dedo para eles, não criticá-los, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Mateus 7, 1 e 2. Portanto, evite a crítica e o julgamento. Somente Deus é o juiz. Lemos também Jesus falando em Mateus 5, 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amar aqueles que falam mal de nós. Orar pelos que nos perseguem. Destrói as barreiras. Destrói os obstáculos no nosso relacionamento com Deus. Por isso, pare de alimentar ódio contra quem o feriu. Quando você nutre sentimentos negativos por quem o trata mal, ergue uma barreira entre você e Deus. Em vez disso, comece a orar por essas pessoas e veja como isso transformará não somente sua caminhada com o Senhor, mas também seus relacionamentos pessoais. Jesus ainda falou em Mateus 5, 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, está condenado. Você não precisa matar, mas você odiando ou desejando mal para o seu inimigo, você já está matando. Por isso diz aqui, eu lhe digo que todo aquele que se irar, basta se irar contra o seu irmão, você já estará sujeito à condenação. Justificar explosões de raiva, dizendo eu sou assim mesmo. Não, você pode ser assim mesmo, mas Jesus não é assim. E quando você se espelha em Jesus, você para de falar que você é assim, eu nasci assim, esse é o meu jeito de ser, esse é o meu temperamento. Essa linguagem deixa de existir quando você se esconde em Jesus, quando você se torna uma nova criatura em Jesus, porque nós nos espelhamos em Jesus, a nossa mente é a mente de Jesus e o nosso temperamento vai se tornando mais e mais semelhante ao de Jesus. Não justifique explosões de raiva
porque isto corrói a sua comunhão com Deus e fere quem está perto. A sua ira afeta a sua relação com Deus e afeta também a pessoa que recebeu a sua ira. Jesus falou sobre o que fazer quando mãos, pés ou olhos nos levam ao pecado. Qual foi a advertência de Jesus? Em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos ver os versos 42 a 48. As palavras de Jesus são palavras fortes, que não precisam ser entendidas literalmente, mas o princípio aqui deve ser considerado um princípio válido para você e para mim. Verso 42 de Marcos capítulo 9. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo dois olhos, ser lançado no inferno, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. As palavras de Jesus aqui são palavras fortes, mas o princípio deve ser entendido. O princípio que Jesus Cristo está pronunciando aqui é a determinação de romper com o pecado, romper com os pecados conhecidos, romper com hábitos pecaminosos, custe o que custar. Nós precisamos romper com o pecado e não nos acomodarmos ao pecado. Se você crê que é possível abandonar os pecados, se você crê que é possível viver sem praticar os pecados conhecidos, conscientes, então já é o primeiro passo para a vitória. Não desculpe o pecado, confesse-o, abandone-o, rompa com ele, seja qual for o pecado, seja um pecado ação ou seja um pecado mental, seja uma intenção, nós precisamos levar a Jesus Cristo e pedir perdão. Cortar a mão ou o pé ou arrancar o olho é uma linguagem forte e esta é a intenção. Percebemos quão seriamente Jesus vê o pecado e o seu impacto em nossa vida. Precisamos romper com qualquer tipo de pecado, ato ou pensamento ou intenção. Em nome de Jesus Cristo, vamos buscar a santidade. Vamos eliminar as barreiras no nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai. Aleluia!